E imagina ir ao cinema assistir um filme achando que é uma coisa e quando você começa a assistir você percebe que é outra completamente diferente, mas no bom sentido. Vem comigo que hoje eu vou falar sobre Anora com 6 indicações ao Oscar. Bem-vindos os novos inscritos do canal. Para quem ainda não assistiu um vídeo de crítica meu, eu vou avisando que eu começo o vídeo sem spoilers, falando mais sobre o que tem no trailer, sobre o que eu achei das atuações e um pouco da crítica do filme. E mais ao final do vídeo eu falo a parte com spoilers, mas fiquem tranquilos que quando eu for começar a dar spoiler do filme eu vou avisar. Então vamos lá. E hoje no quadro Dani Assiste eu vou falar sobre Anora, facilmente um dos melhores filmes de 2024, que foi o ganhador da Palma de Ouro no último festival de Cannes, onde tem como roteirista, produtor e diretor o Sean Baker, que pra quem é fã assim como eu, sabe que ele tem uma visão bem pesada sobre a realidade, uma visão bem dramática. Eu adoro os outros filmes dele, Projeto Flórida e Tangerina, são excelentes filmes. E logo assistindo o trailer eu pensei que eu fosse ser jogada numa história como de uma linda mulher, mas como já estava escrito no cartaz uma história de amor por Sean Baker, eu já deveria ter imaginado que vinha uma pedrada. O trailer vai te contar sobre uma dançarina erótica e garota de programa do Brooklyn que conhece um jovem russo e a partir daí eles se apaixonam, se casam e ela acha que a sua vida tá ganha a partir daquele momento. Mas será mesmo? A Anora, ou Annie, como ela gosta de ser chamada, se apaixona pelo Ivan e eles se casam em Las Vegas, despertando a fúria dos pais do garoto, que vão até Nova York para tentar resolver a situação. O mais interessante desse filme, gente, é a mudança total e completa de tema do filme. Você entra no filme achando que você tá vendo um romance erótico, é jogado num momento de extrema tensão, misturado com comédia, mas é aquela comédia que te faz rir de nervoso, você fica sem graça com o que tá acontecendo, passa por um momento de ação e investigação e do nada você é jogado num drama pesado com muitas camadas que te fazem refletir demais sobre a realidade da protagonista e de várias pessoas que vivem a mesma realidade. Eu amei a montagem do filme e a maneira que você é jogado naquela realidade irreal, pelo menos para nós réis mortais que não somos bilionários. Nós somos tirados de uma realidade de prostituição do Brooklyn e jogados na alta sociedade de Nova York, na verdade na alta sociedade russa, já que o Ivan é russo e nós conseguimos entender aquele deslumbramento da Anora com aquela vida. Ela estava acostumada a morar numa casa longe em que ela trabalhava até altas horas da noite, pegava o metrô para chegar até a sua casa. Quando chegava, se deparava com a irmã, que ela não tinha um bom relacionamento, não conseguia dormir direito porque o metrô passa praticamente na janela do quarto dela e de repente ela se casa com um filho de um magnata para viver numa mansão surreal, inclusive destaque para a fotografia desse filme que mostra aquela mansão com aquela vista maravilhosa e a partir daí dá pra ver que ela pensa, opa, agora minha vida tá ganha, os dias de luta acabaram. Enganada. Quando a coisa começa a dar errado pra Annie, pra Anora, você sente muita empatia por ela, você sente muito pesar por ela, porque os sentimentos dela são muito palpáveis. Você vê que ela é jogada daquela felicidade extrema para um momento de total desesperança, que ela não sabe nem o que fazer diante daquela realidade que ela não esperava de jeito nenhum. Falando da Anora, agora eu vou falar sobre os personagens. A Anora é interpretada pela Mike Madison, que com justiça foi indicada ao Oscar de melhor atriz. É lógico que eu tô torcendo pra Fernanda Torres levar, mas se ela levar, não dá pra dizer que é uma total injustiça, porque tinha muito tempo que eu não via uma atriz se dedicar e se entregar a um papel dessa maneira.
E eu tô falando em termos de fisicalidade principalmente, porque como ela é uma dançarina erótica, ela tem muitas cenas de nudez que são justificadas, mas que ela tá dançando no pole dancing, que ela tá fazendo uma dança erótica pros seus clientes, e além do corpão que ela tem, da dança dela, que é muito bonita, que é muito sensual, ela se joga mesmo naquele personagem. Você vê que ela não usou dublês, ela realmente colocou o corpo dela e o rosto dela para jogo, e ela realmente se preparou para aquele papel. Mas muito além da fisicalidade, você consegue ver todos os sentimentos estampados no rosto daquela personagem. Ela vai de extrema paixão para extremo desespero, para extrema raiva, para força imensa, mas no fundo você vê uma total fragilidade naquela personagem. Isso é muito difícil de fazer. São muitas camadas que ela consegue transparecer com muita sinceridade. Os atores coadjuvantes, eu preciso ressaltar sobre o Mark Edstein, que é o Ivan, que faz o jovem russo que se casa com a Nora. Eu fiquei impressionada com a desenvoltura desse ator, porque eu fiquei com muita raiva dele, e quando eu tenho raiva de algum ator, eu penso, bem, realmente ele tá fazendo um bom papel. Pra eu ter raiva dele desse jeito, é porque de fato a interpretação dele tá impecável. Em momento algum, você vê o ator, você acha de fato que você tá vendo um jovem absolutamente mimado, chato, turrão, mal educado, que não tem noção nenhuma de realidade, que só quer saber usar as pessoas, e ele cumpre esse papel com maestria. Eu amei o Yuri Borisov, que faz o Igor, um dos capangas dos pais do Ivan. Ele é o único que tem um olhar mais terno pra Nora, que tem um pouco mais de empatia pela situação dela, e um papel também muito bem desempenhado, tanto que ele foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante. Eu acho que as chances dele não são muito grandes, mas é um bom reconhecimento, porque de fato ele faz um papel muito bom. E preciso destacar também o Karen Karaguglia, acho que é assim que fala o nome dele, que faz o Taurus. Ele é muito engraçado, ele tem as falas mais engraçadas do filme, e ele demonstra um desespero real pelos interesses dele, caso ele não consiga desfazer aquele casamento dos dois. A Nora é um filme maravilhoso, com uma montagem impecável, uma história intrigante. O filme tem mais de 2 horas e passa voando de tão imerso que você fica no filme. Os personagens são maravilhosos. Ele é divertido, ele é sensual, ele é cheio de camadas e tem um final maravilhoso. Vá assistir a Nora. Agora eu vou começar a falar sobre o filme com spoilers, a minha interpretação do filme. Então se você ainda não assistiu, sai desse vídeo e volta só depois que assistir. 3, 2, 1. Gente, eu fui muito surpreendida com esse filme. Eu já sabia que não ia ser um romance tradicional, como eu falei, por se tratar de um filme do Sean Baker. Eu sabia que ia ter, não plot twist, mas eu sabia que ia ter alguma temática mais pesada no filme, e assim foi feito. Mas eu fui muito surpreendida com o enredo do filme. Pelo trailer, a gente já consegue ver que o casamento relâmpago dos dois vai dar ruim. Só que na hora que a coisa começa a degringolar, o filme escalona tão rápido do romance pro drama, pra ação, pra comédia, que você fala, meu Deus do céu, que filme é esse que eu tô vendo? Mas no bom sentido, porque é uma boa surpresa. Você vê que todos os atores começaram de um jeito e do nada eles mudaram pra outro jeito. Você muda totalmente de opinião sobre eles, inclusive sobre a Nora, que no segundo ato do filme é totalmente intimidada pelos capangas dos pais do Ivan, e mesmo assim ela não afrouxa, ela se defende, ela enfrenta aqueles capangas, mesmo se tratando de homens, e é o que torna a cena muito engraçada, porque tem diálogos muito engraçados. Ela se defende como pode, ela morde, ela chuta, e a reação dos capangas é sempre muito engraçada. Então é um bom alívio cômico, mas mesmo assim você não deixa de perceber o absurdo daquela situação, principalmente porque pode não ser normal um casamento a jato, às pressas, principalmente de um menino muito rico com uma garota de programa, mas é uma coisa que provavelmente já aconteceu várias vezes. E no filme é retratado como se fosse um grande absurdo. Por quê? Porque aquela galera com poder, com dinheiro, eles simplesmente não aceitam que o Ivan, que é filho de um casal riquíssimo, se envolva com uma ex-garota de programa. E, inclusive, o filme nunca deixa claro se aquele casal, se os pais do Ivan são mafiosos, se eles são oligarcas, se eles são traficantes de drogas, mas na verdade o filme é tão interessante que isso pouco importa.
importa. Você entende que eles estão em outra esfera social. Por aquele gasto de dinheiro como se fosse água saindo da torneira, você já vê que não se trata da realidade da maioria da população. Então é muito duro de ver a realidade, que essas classes sociais, elas não se misturam. E quando se misturam, dá ruim como deu pra Nora. Eu fiquei com muita pena dela na cena que os capangas finalmente conseguem entrar na mansão e o Ivan simplesmente sai correndo e deixa ela lá sozinha, indefesa. Ela tenta se fazer de forte, mas pelo olhar dela, o sofrimento dela é muito palpável de... Como assim, gente? Eu acabei de casar e esse homem me largou aqui com esses capangas e saiu correndo no meio da rua. Então o choque já começa por aí, porque é claro que tem uma discussão. Será que ela se apaixonou por ele mesmo? Será que ela estava só atrás do dinheiro? Será que ela queria melhorar de vida? Será que é uma junção de todas essas coisas? Realmente está aí para livre interpretação. Só que vivendo na realidade que eles estavam vivendo, de intensidade, de festas, de muito sexo, certamente a última coisa que ela imaginaria é que os pais do Ivan não aceitariam o casamento deles e que não aceitando que ele ia fugir e deixá-la lá sozinha. E aí entra uma das melhores interpretações do filme pra mim, que é do Igor, do Yuri Borisov, que é um dos únicos que consegue ver aquela realidade. Ele começa a participação dele no filme de forma muito truculenta, tentando conter a Nora, tentando convencer ela de que ela precisa assinar o divórcio, tentando conter ela fisicamente, até machucando ela, e até rende cenas muito engraçadas as interações dele com a Nora. Mas depois de um certo tempo você vê que ele é o mais humano daquele mundo. Ele também vem de uma vida difícil, ele também vem de uma vida pobre, então ele é o único que consegue enfrentar aquele casal em prol da Nora, com um olhar terno em relação à Nora, com um pouco de empatia em relação à Nora. Então eles acabam desenvolvendo um afeto que culmina naquela cena final que é tristíssima, que ele consegue recuperar o anel de noivado e dá pra ela. Imagino eu que na esperança de que ela venda aquele anel e consiga render algum dinheiro, pelo menos depois de tudo que ela passou, depois de toda a humilhação que ela passou. E a minha interpretação do final do filme foi que ao entregar aquele anel pra ela, é como se ele tivesse novamente comprando ela, jogando ela naquela realidade de prostituição, de dança erótica. E qual foi a reação dela? Foi pra cima dele, começou a beijá-lo, eles tiveram relação e no meio da relação ela cai sobre ele com um choro sincero, sem música de fundo, era só aquele silêncio e o choro desesperado dela, de quem passou a maior humilhação da sua vida, de quem teve o seu conto de Cinderela às avessas, de quem finalmente achava que ia sair daquela vida de dificuldade e prostituição, mas na verdade voltou pro mesmo ponto de partida. E aí, galera, vocês gostaram da minha análise? Concordam comigo? Me contem aqui o que vocês acharam do filme, mas não antes de curtir esse vídeo e ativar as notificações do canal. Até o próximo Dani Assiste!